Corremos então o grave risco de nunca descobrir o caminho a trilhar se nos olvidarmos do passado. E não devemos nunca esquecer o dever de manifestar a nossa gratidão àquele homem que, desafiando os ataques à nação, justamente devolveu a pátria à glória dos seus ilustres antepassados. Sua Excelência, o Sr. Presidente do Conselho de Ministros. Como chama-se a plano? É uma curta-metragem que, além de fazer a direção de fotografia, realizei também. É difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Acabo sempre com a sensação que não fiz bem nem uma coisa nem outra. Mas isto foi um projeto que surgiu assim numa espécie de ímpeto criativo. Isto foi uma coisa baseada num certo de um livro que eu tive muita vontade de vir a fazer em filme. E para mim eu penso... Não sou certamente capaz de estar só a realizar e delegar a fotografia a outra pessoa. Isso para mim não dá. Não dá porque é a maneira como eu gosto de estar em platô, é aquilo que eu gosto de fazer, é fazer fotografia. E para mim, quando há estes projetos em que ocasionalmente eu realizo, fotografo sempre também. E acho que para mim as duas coisas estão muito ligadas, porque eu penso, neste caso, como estou a pensá-los desde a sua gênese, penso também muito de forma imagética, a partir das imagens sempre. Portanto, nesse aspecto as coisas estão sempre intimamente ligadas e isso facilita um pouco o trabalho, não é? Facilita, sim e não. Porque se por um lado não... Há uma convergência bastante natural entre aquilo que é o realizador e aquilo que é o diretor fotográfico, porque são a mesma pessoa. Por outro lado, aquilo que é normal, que é aquela discussão de ideias, aquele trabalho colaborativo, que às vezes através do confronto de abordagens diferentes ou ideias diferentes é que nasce alguma coisa mesmo especial ou mais criativa. Neste caso não acontece. Não acontece. Acontece de outras maneiras. Acontece no contacto com outras pessoas da equipa, que também é normal, naturalmente, o realizador ter contacto e conversas com elas, mas também o diretor de fotografia, como responsável pela direção da arte, pelo guarda-roupa, mesmo até produção, em termos da escolha de decors. Então esse confronto de ideias existe aí também, apenas não entre o diretor de fotografia e o realizador. O Aplausos é uma curta-metragem que teve 2 dias de trabalho. Foi rodado tudo num dia. Teve um dia de preparação com pré-light, ensaios, tanto ensaios com atores como ensaios técnicos, que é um filme que tem alguns movimentos de câmara com alguma complexidade e que foram ensaiados na véspera da rodagem. Este filme tem uma característica que limitou muito a feitura dele, que é um filme que requer muitos figurantes. Nós enchemos uma sala com figurantes e, por causa disso, tivemos limitados a tentar fazer tudo num só dia. Portanto, tinha de estar tudo muito bem preparado: iluminação, movimentos de câmara, dinâmica com os atores, entre a câmara e os atores. Tenho sorte de ter encontrado alguns atores com quem desenvolvi, ou mesmo sem ter desenvolvido, encontrei logo desde o início assim, uma afinidade muito grande em relação ao interesse deles por aquilo que é o trabalho que eu tenho vindo a fazer, tanto na direção de fotografia como ocasionalmente na realização, e na energia que eles dão e na maneira com que eles facilitam eu comunicar com eles. A equipa era, num contexto de curta-metragem, era uma equipa grande. Eram 20 e tal pessoas na equipa, o que num contexto de uma longa-metragem não é assim tanto.
Mas sim, mas havia essa necessidade por causa da gestão da figuração, acima de tudo. A equipa era composta por muitas pessoas com quem eu tenho alguma confiança, além da amizade, que já sabem como é que eu trabalho e que percebem esta dificuldade de estar a usar vários chapéus ao mesmo tempo, de realizador, de fotografia, de produtor também, em certos momentos. Tenho sorte de ter feito uma equipa bastante arredondada com pessoas que compreendem isso e que me compreendem, e é a maneira como eu gosto de fazer as coisas e como eu gosto de delegar, ou como eu gosto de às vezes não delegar. Este filme tinha algumas complexidades em termos de iluminação, porque o filme vive muito à base de planos de sequência que percorrem o espaço, e portanto não havia muita liberdade para pormos tripés de luzes onde quisermos, porque há momentos em que se vê a sala toda. Portanto, havia a necessidade de fazer uma iluminação essencialmente overhead, mas que ao mesmo tempo eu não queria que fosse uma coisa que enchesse a sala toda como se fosse um pavilhão de futsal. Eu queria conseguir modular a luz de alguma forma, tipo, criando pontos de interesse, ao mesmo tempo também tendo necessidade de ter alguma ambiência geral. E o espaço, aqui isto foi filmado no Teatro da Luz, em Carnide. O espaço ofereceu algumas dificuldades técnicas para a execução desta iluminação, porque os tetos são abobadados. Portanto, isso cria muita dificuldade em criar uma estrutura, uma espécie de teia, para se poder pendurar a luz por cima. Além de que, no espaço, pronto, antes de mais, nós só tendo um dia de rodagem, não podíamos tínhamos de fazer um setup de luz que desse praticamente para os planos todos. E sendo que tínhamos um par de planos assim mais abertos, acabámos por encontrar uma solução. Pendurámos junto aos cantos da sala refletores semidirecionais, para os quais tínhamos, para cada um deles, aquilo eram 4 de cada lado, para cada um deles tínhamos uma fonte de luz que estava ao centro da sala, apontada para um deles, e tudo ligado a dimmer para podermos controlar entre planos, às vezes até dentro de cada plano. A escolha das fontes de luz vem muito a partir daí. Isto é um filme que vive, como isto é um filme que vive muito das expressões dos atores, das caras, das peles. É um filme em que conseguimos estar muito tempo em cima da cara de um ator. Era importante que a pele fosse bem tratada pela iluminação, e por isso quis trabalhar a 100% com fontes de tungstênio, que são, além do sol, são as fontes de luz mais perfeitas que temos. Este filme é um filme que não tem uma personagem principal, portanto não há propriamente a capacidade de dar uma subjetividade dessa forma, em que a câmara está ou acompanhando uma personagem ou colada a um ponto de vista de uma personagem, mas o que há é uma personagem que é um grupo, que é a partir daí que se definiu a dinâmica da câmara durante o filme todo, que é pensar qual é que é o foco, o pensamento, o estado emocional deste grupo de pessoas que está vista nesta situação, que é uma situação de grande tensão, e pensar como é que a câmara pode traduzir isto, revelando, começando focado num sítio, revelando, abrindo, focando depois, aproximando de certas personagens que têm um efeito sobre outras, mostrar o efeito, sempre com um fluxo em que é dado pela câmara, pelo movimento de câmara, pela dolly, pela panorâmica, que vai acompanhando este fluxo, passando de umas personagens para as outras, ininterruptamente, de maneira a dar este flow que é a psicologia do grupo que está a definir,
Em termos de expressão do ator, isso foi uma coisa que já estava um bocado trabalhada em ensaios. No fundo, o que aconteceu, a dinâmica que aconteceu no dia de rodagem era adequar aquilo que já estava trabalhado em ensaios com que foi trabalhado separadamente entre técnica e atores, e colar as duas coisas, e perceber como é que o resto da multidão que estava à volta influencia sobretudo os timings e também os enquadramentos. Foi uma coisa que eu percebi, que eu achei interessante, porque no início do dia de ensaios, em que estávamos a fazer o pré-light, eu estava a enquadrar o espaço de uma forma definido pela arquitetura do espaço, mas a partir do momento em que metemos lá pessoas, eu percebi que isso mudava completamente o enquadramento, apesar de ser igual. É tipo, estamos no fundo da sala, estamos no geral, mas a partir do momento em que tem lá pessoas, o peso que as coisas têm, a arquitetura começa a ter um peso diferente, as pessoas têm um peso diferente, naturalmente, porque estão lá. E depois, pronto, na execução do plano, por exemplo, especificamente nesse primeiro plano de sequência, é muito isso, é perceber como é que tudo se colava. O movimento, a figuração, os tempos dos atores, de cada um deles. E isso foi uma coisa que teve que ser sentida também muito no momento. Por isso, também para mim foi importantíssimo eu estar a operar a câmara, porque havia a hipótese de, por exemplo, eu estar a operar uma cabeça remotamente, mas não dava para este filme, porque eu precisava de estar ali com a câmara imediatamente à frente do ator para perceber os tempos, para perceber o tempo que as expressões demoravam e como a câmara amplia essas expressões, e definir também no momento, em conjunto com o trabalho com o ator e com o chefe maquinista que estava a operar a dolly, tipo, os tempos de cada movimento e de cada beat das expressões dos atores. É uma espécie de performance, sim, acima de tudo é uma procura de um momento de simbiose entre os vários elementos que estão a contribuir para este plano acontecer, que é o operador de câmara, que neste caso era eu, que estava a realizar também, o operador da dolly, o primeiro assistente de imagem que estava a puxar foco, os diversos atores nos vários pontos no espaço, e estar ali um pouco a criar, já muito preparados por aquilo que foram os ensaios, mas estar ali também a criar no momento, perceber quais é que eram os timings perfeitos para todos funcionarmos ao mesmo tempo. O conselho que eu posso dar é trabalhar, é continuar a fazer coisas, porque é fazer, mas não só, tipo, a ler, a consumir imagens, a pensar sobre as imagens, a consumir não só filmes, mas diversos tipos de arte. Eu sou muito fã de banda desenhada, utilizo muito no meu trabalho de direção de fotografia, utilizo muito de referências de pintura, por exemplo, sou muito aficionado de ver pintura, mas acima de tudo é fazer, e é isso que eu tenho tentado fazer desde que comecei esta demanda de ser diretor de fotografia, é continuar a fazer, porque fazer é que eu evoluo, que é deparar-me com os problemas, resolver questões de iluminação, conceber composições, enquadramentos, trabalhar narrativa do ponto de vista da imagem com os realizadores. Isto é o mais importante.